Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje o tema é bem sensível. Sexo dentro do paradigma quântico. Veja bem, sexo dentro do paradigma quântico. O fato de estar dentro do paradigma quântico faz toda a diferença. É o seguinte, existem várias formas de manter o ser humano escravizado. Todas elas se baseiam em instalações de crenças, ou seja, nesse caso seriam crenças limitantes para que o ser humano evolua e continue ali na sua posição de androide. Quando mencionamos androide, significa que é um ser humano dentro da Matrix, ok? O ativista quântico é o ser humano fora da Matrix. Quando eu digo fora da Matrix, não é que ele está fora da Matrix em termos geométricos. É o ser humano que não está restrito ao paradigma da Matrix. Paradigma significa uma reunião de crenças. Crenças, todo mundo sabe, são aquilo ali que está instalado no inconsciente dela e que dita a vida da pessoa. Certo? Bom, se a pessoa é pobre, existe a crença no inconsciente dela de que dinheiro é algo ruim. E se a mente entende que dinheiro é ruim, tudo que faz atrair dinheiro para a pessoa, a mente afasta. E a pessoa continua na pobreza. Se a pessoa é bilionária, isso é porque dinheiro na mente dela, lá no inconsciente, na mente, mais especificamente no inconsciente, dinheiro é visto como algo muito bom. E aí a mente atrai. Certo? Bom, vamos lá. Então, manter determinadas crenças limitantes na mente da pessoa o torna um androide, o torna um escravo aqui no planeta Terra, na Matrix, e assim ele fica ali servindo a senhores ali que aproveitam dos bilhões, né, de escravos que tem. E aí são esses senhores têm seres encarnados e também seres desencarnados. Desencarnados, né? Não é nem desencarnados, seres encarnados e seres que nem nunca encarnaram aqui. Seres que em algumas gerações acima, eles simplesmente descobriram o planeta Terra. Bom, então vamos lá. E no que diz respeito ao sexo, esse tema é muito sensível, tá? Muito sensível. Várias pessoas que falam sobre conhecimento, que falam com sabedoria sobre conhecimento, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, autoconhecimento, sobre espiritualidade, temas importantíssimos para a evolução do ser humano, quando chegam no assunto sexo, elas travam. Tanto é que, se você for ver aí temas como ganhar dinheiro, relacionamentos, são duas energias aí que estão, né, juntas, lado a lado com o sexo, no famoso segundo degrau. Segundo degrau, nós chamamos de, levando em consideração que a evolução do ser seria em torno de 6 degraus, onde no sexto degrau estaria ali a unificação, a iluminação. Tá? 99,999% dos seres humanos estão parados no segundo degrau, em razão das questões relacionadas ao sexo, ao dinheiro e ao relacionamento. Se ela não tiver esses três bem elucidados em sua mente, ela não consegue ir para o terceiro degrau. E aí, terceiro degrau, uns falam que é poder, outros falam que é autoconhecimento, não importa, tá? Ela fica parada ali, logo do iniciozinho da sua evolução. E esse é o objetivo da Matrix, manter os seres humanos ali, né? Num círculo vicioso, achando que vai evoluir e aí volta para involução e por aí vai. E várias pessoas que têm um conhecimento muito nobre no tema espiritualidade e tal, elas mesmas
no que diz respeito ao sexo, encontram diversos bloqueios, não conseguem falar acerca porque elas mesmas não têm isso bem resolvido em sua mente. Uma vez, eu estava vendo um programa e aí tinha uma sexóloga. A mulher que sabe do assunto do sexo e tudo mais, aí faziam perguntas para ela sobre o assunto e tal. Aí uma vez um rapaz da plateia fez uma pergunta pessoal sobre sexo para a moça. Um assunto assim, que não é nada demais. Aí lá, a minha intimidade só diz respeito a mim. Ou seja, exatamente ali eu vi que era uma profissional que tem enormes bloqueios com um tema sobre o qual ela se diz profissional. Isso é o que mais existe. Se você colocar sexo no YouTube, você vai encontrar muitas pessoas falando, mas pessoas falando assim, coisas banais, sobre como uma mulher deve fazer para fazer sexo anal, esse tipo de coisa. E não sobre o assunto bloqueio sexual, repressão sexual. Hoje vamos tratar aqui sobre repressão sexual, o porquê que o sexo trava a pessoa e ela não consegue evoluir. O que está por trás disso? Como funciona essa situação? Bom, logo de cara, quando o ser humano nasce, ali naquela fase, a fase podemos chamar de até os 3, 4 anos de idade, talvez. Quem foi mãe há pouco tempo aí pode falar. Alguns chamam de fase oral, eu não vou usar esse termo porque fica muito matrixado. Nessa fase onde a pessoa, onde o ser é uma criança e ele está ali mamando no seio da mãe, ele está ali usando chupeta, usando mamadeira, ele tem o contato com um sentimento chamado prazer. O prazer da criança é ali. Então ele conhece esse sentimento chamado prazer através desses comportamentos. E quando isso é retirado dele de forma abrupta, de forma inocente pelos pais, não que deve deixar o seu filho chupando chupeta até seus 50 anos de idade, de forma alguma. Mas não pode retirar de forma abrupta. Ou então, nem ceder a chupeta. Não pode tirar de forma abrupta, na minha visão, nem dar a chupeta. Só que se não der a chupeta, ele vai substituir por outras coisas. Vai pegar a roupinha e vai ficar mamando ali, chupando e tudo mais. E aí, se falar para ele, não pode fazer isso, é feio. Da mesma forma que fala para a criança, você não tem mais idade para chupar chupeta, não. Você não tem mais idade para usar uma mamadeira, não. Isso é retirar de forma abrupta da criança. E a mente dela entende o quê? Que sentir prazer é algo errado. Naquela mesmíssima hora, várias crianças, em sua mente, instalam a crença limitante de que sentir prazer é algo ruim. E como do zero até os 6 anos de idade, o inconsciente da criança está ali altamente sensível, altamente frutífero para instalar crenças, basta uma vez só o pai ou a mãe falando, de forma, com aquele vigor, para que a criança venha, o inconsciente da criança instale ali a instalação, a crença limitante de que sentir prazer é algo ruim. Já começa daí. Bom, seguindo, quando eu digo seguindo, o ser humano vai crescendo. Esse ser que usava a chupeta, a mamadeira, essa pessoa, essa criança, ela vai crescendo. Já foi retirada de forma abrupta esses comportamentos em que ela sentia prazer. E ela entende
ela vai entendendo que existem, né, órgãos em seu corpo em que, né, faz ela sentir prazer, né? Pênis no menino, né? A vagina na mulher e outras partes do corpo. E a mente vai entendendo que, e é óbvio, né? Quando a criança ela está descobrindo isso, e ela, vamos supor, pega a mão de alguém e coloca, um garotinho, né? Pega a mão de alguém e coloca no peru dele, no pênis dele. O que o pai ou a mãe faz naquela hora? Geralmente o quê? Brigam. A pessoa, né, que ela pegou a mão e colocou lá, ela, não, isso não pode não sei o quê. E tá certo, não tá errado em fazer isso. Ela não vai chegar e deixar, não, fica. Né? Vamos falar o quê? Você é um pedófilo, você é uma pedófila. E realmente seria. Se ele gostasse, né? A questão é a forma abrupta que se faz isso. A forma abrupta. A forma violenta. Quando eu digo violenta, violenta é a palavra forte. É a forma altamente rigorosa. A mente não entende que aquele comportamento específico é errado. Ela entende que o sentimento ali envolvido é errado. O exemplo que nós citamos, por exemplo, para você entender, nós citamos no nosso. Tem vários exemplos em que citamos no nosso curso de crenças limitantes, sombras e autossabotagem. Tem um tempão que nós não fazemos, nós estamos para refazer, dentro da mentoria mesmo. Fazer 10 aulas aí, um curso, né? A última vez que fizemos foi em 2022, salvo engano. Citamos vários exemplos de comportamentos que os pais têm que fazem instalar crenças. E aí tem um clássico em que a pessoa, quando a criança está chorando, vamos supor, ela pisou num formigueiro, as formigas começaram a picar o pé do garotinho, aí de 7, vamos botar de 7, 8 anos até, depois dos 6 anos, o inconsciente está até menos sensível para instalar. Mas o garoto pisou ali, as formigas começaram a picar o pé do garoto, pai, a formiga está me picando. Aí o pai vai correndo, o garoto começa a chorar. O pai, chorar não! Ai não, pô! Chorar não pode! O garoto não entende que o comportamento de chorar não é algo que ele não deva fazer. E sim, ele entende que demonstrar sentimentos não se deve fazer. E vou além. O entendimento, se entendesse que chorar é algo ruim, só isso por si só já estaria afetando e muito aquela criança. Mas não é só isso, não. É expor sentimentos é algo ruim. E aí ela não consegue dizer eu te amo para os filhos, eu te amo para os pais. Tem diversos casos aqui na mentoria de pessoas que tinham essa dificuldade, que nunca tinham falado para a esposa, ou para o marido, ou para um filho, eu te amo. E aí, com uma prática só, uma prática, uma prática voltar na origem, ressignificando, após 1, 2, 3, às vezes um mês, começaram a falar eu te amo, que é uma maravilha. Tem vários depoimentos nesse sentido. E isso aí, numa terapia, às vezes demora anos. Né? Bom, no que diz respeito à questão sexual, é mais profundo, tá? Mais profundo. Essa ressignificação, ela tem um efeito, mas não igual ao que tem em outros. No que diz respeito ao sexo, infelizmente, é algo mais profundo. A pessoa tem que primeiro entender pelo conhecimento de como a mente dele está enxergando as questões sexuais. É por isso que é muito importante assistir esta live. Eu peço que você colhe os olhos aí na tela do seu celular, do seu monitor, da sua televisão, do seu notebook e preste atenção em cada palavra que está sendo falado desde o início da live até o fim. Que com certeza você colherá frutos apenas com o conhecimento adquirido hoje. Você pode até não perceber, mas frutos serão colhidos se você prestar atenção e entender. Porque no decorrer da live, nós soltamos alguns gatilhos, algumas
mensagens subliminares no sentido de cessar aí diversos bloqueios existentes relacionados ao sexo. Para quem é da mentoria e está usando o arquétipo de Dionísio, aí fica mais forte ainda. Essa live nós estamos fazendo esse tema em razão de estarmos usando o arquétipo de Dionísio na nossa mentoria, tá? Mas não é porque você não está usando o arquétipo de Dionísio ou nem sabe o que significa arquétipo que você não possa assistir essa live. Pelo contrário, aí você deve assistir, porque você está extremamente carente de informações nesse sentido. Bom, então, no que diz respeito a essa questão dos órgãos genitais, mais uma forma. E aí eu te faço a pergunta: nossa, Igor, mas você mencionou que tudo isso aí é uma imposição de pessoas que estão acima para manter os seres humanos escravizados. Como é que isso tem a ver? Algo chamado cultura. Os pais agem dessa forma, as pessoas agem dessa forma em razão de algo chamado cultura. Através da cultura é imposto tudo isso. Sobretudo a cultura religiosa. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que as pessoas necessariamente usam roupas na rua? Tá um calorzão. Por que ela usa roupa? Reflete aí. Por que ela tem a necessidade de usar roupa na rua? Qual é a lógica disso? Esta pergunta que eu estou fazendo, ela entra na sua mente, e ela vai ter um entendimento X. Para uma outra pessoa, se ela estiver num grau de evolução maior, ela vai fazer um efeito 3x, e por aí vai. Para a pessoa que está ainda engateando, eu falo isso, a pessoa não entende nada. Fica, como assim? Sei, por que usa roupa? Por que você usa roupa? Porque você seguiu ali uma posição, eu falar aqui, uma posição da Matrix, porque é cultural. Todo mundo usa roupa, então a pessoa tem que usar roupa também. É cultural. Por quê? Porque se ela não usar roupa, se uma mulher andar com os seios de fora, vai todo mundo, né? O homem até vai, né? Não tem problema. Até vai não, o homem pode. Por que o homem pode e a mulher não pode? Isso já é uma questão totalmente de machismo. E ponto. Não tem nenhuma. Ah, porque o ser da mulher é algo sexual, tudo mais. Não, e daí? Então, mais um motivo para demonstrar que coibir, né, os órgãos sexuais, tampar os órgãos sexuais é algo a ser feito. Mas por que tampar os órgãos sexuais é algo que deve ser feito? Por quê? Vamos lá, por quê? Qual é a lógica disso? A lógica disso é uma só: a demonização do sexo. Demonização do sexo. Por que os sacerdotes, as freiras não fazem sexo? Não estou falando do motivo lá que eles vão mencionar, não. Estou falando da realidade. Sexo é pecado? Por que o sexo antes do casamento seria pecado para várias religiões? Qual é a lógica disso? Demonização do sexo. Como não se pode demonizar a comida, que é uma forma de se prazer e algo obrigatório, foi tentado demonizar a alimentação. Só que não teve como. Como é que vai demonizar a comida? Não, vamos tentar demonizar isso. Não teve como. Não teve como. Quem fala muito bem sobre isso é o professor Hélio. Mas, deixando essa questão de lado. A comida não teve como. Então vamos demonizar o sexo.
que é algo que é um instinto natural e poderiam, não só poderiam, como colocaram o prazer associado ao sexo como isso é gravado da Matrix, né? É gravado como uma instalação básica do Android, como algo do mal, algo do mal, demônio. E a pessoa sentir prazer sexual é algo que vem no instinto. Muitas vezes ela não escolhe isso. Ela não escolhe. É claro, não escolhe assim. É claro que aquela pessoa tem uma opção de fazer sexo com outra pessoa e ali sentir prazer. Claro, tudo bem. Mas eu estou dizendo algo instinto natural dela simplesmente sentir prazer, sentir vontade de fazer sexo, olhar para uma pessoa e sentir atração. Se uma pessoa é casada, né, ela é religiosa, casada, ela olha para uma outra pessoa e sente atração por ela, só aí já existe uma repressão sexual. Por quê? Porque ela não pode sentir atração para outra pessoa, ela é casada. Mas isso é algo automático. Não quer dizer que ela vai lá e vai ter alguma relação. É algo automático. Mas isso por si só, lá no inconsciente dela, já vai nutrindo que ela teve um comportamento errado. E aí, isso aí chamamos de repressão sexual. O sexo deve ser visto como algo natural, certo? Mas não é visto. Toda vez que tanto a mulher, tanto o homem, claro que não são todos, mas 99,9% das pessoas, quando elas fazem sexo, elas podem falar, não, amo sexo e tudo mais, lido bem com isso, tá, mas lá no inconsciente, ou seja, ela não percebe, né? Ela faz sexo, nossa, me senti maravilhoso, tô me sentindo leve, fiz sexo, tudo mais. Mas lá no inconsciente, uma repressão, uma energia negativa é jogada porque o sexo está atrelado a algo errado, a algo ruim. Começando lá na questão do prazer, quando era criança, chegando até a fase adulta, por vários motivos. Na religião, você vai escutar, por exemplo, no manual de controle, a Bíblia. Quando a pessoa compra um objeto, seja ele qual for, vamos supor que ela compre um robô. O robô, né, cheio de tecnologia, cheio de botão. Como é que ela vai aprender? Ela pode ir mexendo, mas de uma forma mais rápida. Ela vai pegar o manual do robô e vai ler e vai aprender. Quando a pessoa vem para cá, existe um manual para ela aprender a viver de uma maneira eficaz, em que ela evolui e tal. Né? Só que esse manual ele foi modificado, mudado, que é a Bíblia. Muitas pessoas chamam de manual de controle. Manual de controle porque o manual que era para a pessoa evoluir, ele foi mudado em vários pontos, em outros não, tá? Mas em vários pontos, e que faz a pessoa, numa simples leitura, se ela não tiver um discernimento, ela pode instalar crenças boas, ela vai ter um contato com Deus ali, com certeza, porque aquilo ali é algo divino, mas também tem diversas crenças limitantes instaladas em sua mente. Sobretudo do que diz respeito ao sexo e ao dinheiro. Entre outros pontos, mas esses são os principais. Em alguns pontos específicos da Bíblia. Se ele é Provérbios, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Eclesiástico, Provérbios. Por que quando uma pessoa ela está saindo com a outra, existe a necessidade dela não sair com mais ninguém
e a outra não serve com mais ninguém? Porque existe a necessidade delas ficarem juntas, casarem, formarem uma família e, em razão disso, ter uma espécie de cerca ali em que a pessoa não pode sair. Existem dois motivos aí. Um, porque as pessoas, em razão de não estarem numa evolução, né, ok, existe chance dela deixar a família um pouco de lado, e a família é muito importante, né, para que uma pessoa tenha bons costumes. Quando eu digo bons costumes, não é os bons costumes que você acha, não. É para que a pessoa seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa do bem, que goste de fazer o bem real, que não venha cometer crimes. Agora, quando o ser é evoluído, em planetas evoluídos, a pessoa nasce, ela não tem família. A pessoa é concebida, não existe família, não existe pai, não existe mãe, porque não tem necessidade disso. Tá? Mas aqui existe, em razão do nível, vai demorar ainda para chegar nessa fase que não seria necessária uma família. Bom, nesse sentido, essa questão matrimonial foi imposta pela Igreja Católica no momento, e aí eles acertaram, porque na antiga Roma o bissexualismo era a regra, e todo mundo, né, transava com todo mundo e tal, e as mulheres ficavam grávidas, não sabiam que era o pai. Então a igreja, ela entrou, né, de sola, né, nesse ponto, ela determinou que ser heterossexual é a regra e que a família é algo importante. Isso foi importantíssimo para a evolução. Tá? A religião, ela tem um papel muito importante aqui nesse planeta Terra, porque se não fosse ela, muitas pessoas estariam perdidas. Agora, para pessoas que já estão num grau de evolução maior, a religião não vai servir para nada, tá? Agora, para pessoas que estão ainda num grau menor, a religião é importantíssima, porque sem religião ela se perde. Ela se perde. Ela, né, não consegue se controlar. A religião nada mais é do que uma forma de religar uma pessoa a Deus. Se a pessoa ela consegue se conectar com Deus sem necessidade de ir para uma igreja, sem ir para o culto, problema nenhum. Ela não precisa ir necessariamente para o culto. É porque ali, quando tem uma reunião de várias pessoas com essa mesma finalidade, existe uma egrégora fortíssima, seja a religião qual for. Tá? O problema é que, junto com essa ferramenta poderosa que é a religião de religar, aproximar uma pessoa de Deus, vem inúmeras crenças limitantes impostas aí. Né? Quem impôs as crenças limitantes na religião? A cultura. E a cultura foi posta por quem? As pessoas ali, né, que ditaram o paradigma desse planeta, as pessoas que descobriram esse planeta lá atrás, na época das pirâmides do Egito. Mas isso já começou a mudar, tá? Começou a mudar. Bom, em parte desse paradigma também, parte desse paradigma imposto era o mesmo paradigma do planeta de origem. Parte. E uma outra parte foi algo colocar parte do paradigma da Matrix, tá? Parte do paradigma da Matrix é parte porque também são crenças lá do planeta de origem. A maioria limitante. As crenças mesmo, né, que fazem uma pessoa se transformar no meta-humano, ficaram lá, que lá tem, mas não trouxeram para cá. No lugar delas foram o quê? Crenças limitantes criadas justamente para limitar os seres humanos aqui do planeta Terra. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta até então? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar aqui o... Tá liberado. O microfone tá liberado. Alguém fazer alguma pergunta? Não? Gente, quando eu me refiro a fazer pergunta, eu gosto que a pessoa
ligue o microfone e pergunte. No chat fica confuso, porque uma pessoa faz a pergunta lá em cima, outras pessoas falam de novo, tudo mais. Mas se alguém não pode fazer por microfone, pode aí fazer no chat aqui. Eu vou ler só as últimas mensagens, tá? Bom, não tem nenhuma pergunta aqui. Então, continuando. Vamos lá. Lembrando que eu não estou aqui para impor nada, para dizer que o que está sendo falado é o correto e ponto de forma alguma, tá? Quem quiser se aprofundar nessa questão do que eu mencionei da criança, mencionaram aqui fase oral, eu não gosto de usar esses termos, tá? Mas da criança descobrindo o prazer, pode aí ler algum livro de Freud acerca, tá? Não sei se alguém aí conhece Heiser, também ele fala muito bem sobre couraça, que nós vamos mencionar que é o que finaliza aí aqui a live de hoje. Bom, então continuando. Toda essa demonização do sexo é imposta nessas crenças. E você entender como essas crenças são instaladas, como essas crenças foram instaladas em você e como são instaladas na pessoa, é importante, porque a sua mente, sabendo desse processo, aquilo ali não vai resolver, mas você já sabe onde mexer para resolver. Quando, na sua mente, você estiver convicto de que tudo que está sendo falado aqui, por exemplo, está certo e que deve ser mudado, a sua mente vai exatamente nos pontos corretos para aquilo ali ser restaurado, ser mudado e tal, no inconsciente. O conhecimento é importantíssimo. Imagina, você tem que pegar... você num quarto escuro tem que achar um gato preto. No quarto escuro, e você tem que achar um gato preto. É complicado. Quando você sabe, tem esses conhecimentos que estamos falando, isso aqui que eu estou dizendo é algo básico, mas que faz muita diferença. Quando você tem esses conhecimentos aqui, seria como você ligasse a luz. E aí, quando a sua mente entender que você tem que pegar o gato preto, você vai olhar e vai lá e vai pegar. Você não vai ficar... Certo? Lembrando que isso que eu estou dizendo são metáforas para a sua mente entender. Bom, continuando. Quem é o maior líder da história da humanidade? Quem é o maior líder da história da humanidade? Jesus Cristo, certo? Alguém tem dúvida? Tem pessoas até, né, que vão dizer que tem esse aqui, esse fulano de tal, esse outro fulano de tal aqui, que, pô, eles estão acima de Jesus. A gente respeita, mas Jesus foi o maior líder. As pessoas não têm um entendimento claro de Jesus. Jesus nasceu de quem? Quem é a mãe de Jesus? Maria. O que vem antes da palavra Maria? Virgem. Por que Virgem Maria? Por que tem que ser Virgem Maria? Qual é a explicação disso? Se você perguntar para pessoas que estudam, né, padres, sacerdotes, eles vão trazer explicações notáveis. Mas a grande verdade é que um líder maravilhoso e que todos seguem, ele não pode ser oriundo de um ato pecaminoso, de um ato demoníaco, que é o sexo. Então, nasceu da Virgem Maria. Logo de cara, esse é o entendimento que as pessoas têm no seu inconsciente. As peças vão formando um quebra-cabeça
E quando o quebra-cabeça, quando montado, tá lá escrito: sexo é algo demoníaco. Ponto. Alguém falou virgem no sentido de ser pura e tal. Tá, mas então você. Não sei nem quem foi que falou. Mas então você acredita que virgem transou com alguém, engravidou e Jesus nasceu? Mas isso está em alguma Bíblia? Alguma não, né? Até porque, quando eu me refiro a alguma Bíblia, é porque tem, se você pegar diferentes Bíblias, algumas, né, em diversas passagens, tem uma diferença grande, tá? Mas lembrando, a Bíblia é um livro importantíssimo. Ler a Bíblia todos os dias é muito importante para aquela pessoa. Mesmo com aquelas crenças entre ler e não ler, dependendo da pessoa, vou falar ler. Se a pessoa é muito evoluída, vou falar ler também, porque ela vai conseguir ler e vai conseguir discernir. A que nem é muito evoluída, ela vai ler e não vai conseguir discernir algumas passagens. Vou colocando na balança, a Bíblia é algo tão bom que é complicado dizer para uma pessoa não ler a Bíblia. Porque realmente, o fato de ler a Bíblia, só o fato de ler conecta a pessoa com Deus. Mas que crenças limitantes ali relacionadas ao sexo e relacionadas ao dinheiro, e entre outros pontos, vão ser colocados também, vão. A minha é toda rabiscada, sublinhada. As partes, né, que eu entendo que são importantes serem lidas diariamente, Provérbios, Eclesiastes é o melhor livro, mas eu não recomendo ninguém ler. A pessoa que lê e entende ler, ela fica meio aérea, meio, sabe? Bom, alguém sabe aí da história de Jesus, de quando ele tinha 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25? Se Jesus fazia sexo? Olha só, o simples fato de eu falar isso, se Jesus fazia sexo, porque virgem, porque a Maria transou com alguém e engravidou Jesus. Quando eu falo isso, as pessoas que escutam acham uma falta de respeito danada. Mas por que falta de respeito? Porque sexo é associado a algo ruim. Porque se sexo fosse associado a algo bom, não seria falta de respeito, não seria desrespeito. Alguém concorda? Por que Jesus... Ó, vamos lá. Jesus, ele bebia vinho, como Rosana falou. Ele dançava, se divertia, ele comia carne, né? Se ele não tinha necessidade de fazer sexo, como muitas pessoas dizem, não, Jesus não tinha vontade, ele não tinha necessidade de fazer sexo, não precisava. Por que ele então precisava se alimentar? Ele poderia se alimentar de luz. Não poderia se alimentar de luz? Mas ele se alimenta. Por quê? Porque é algo normal. Comer é algo normal na cultura, nossa cultura. Não conseguiram associar a algo ruim. Então, ficou na Bíblia. Sexo é algo usado para fazer as pessoas ficarem evoluídas. Então, Jesus, relacionado a sexo na Bíblia, pega, tira. Tira. De forma alguma. Puf. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Jesus bebia vinho, aí as pessoas religiosas vão dizer que era suco de uva. Na Bíblia está escrito vinho, mas elas vão dizer suco de uva. Gente, eu estou falando assim, não sou contra a igreja evangélica, nada. Fui batizado na igreja católica quando eu era bebê. Fui batizado na igreja evangélica em 2015, 2014, pouco antes de iniciar meus estudos, nesses conhecimentos. E sou muito grato a ambas as religiões, porque me ajudaram muito
mas chegou um momento em que eu vi que as crenças limitantes que vinham juntas, na balança não estava mais compensando. Tá? Então, eu não sou contra a religião, fica bem claro. Ok? Então, voltando. Por que Jesus conhecer uma mulher, namorar, fazer sexo, não é falado da Bíblia? Porque ele não fez? Alguém acha que é isso mesmo? Gente, é uma questão de lógica. Se é assim, ele se alimentava de luz também. Não precisava comer. Se ele é a figura da perfeição, certo? O arquétipo seria um arquétipo da perfeição, seria Jesus, certo? Tanto é que dançar, ok. Se alimentar, se divertir. Agora o sexo, não. Então o sexo estaria fora do arquétipo da perfeição. E Jesus, ele, aqui no planeta Terra, a figura dele, não tem como nenhum ser, nenhum senhor retirar Jesus daqui. Mas ele tem como fazer mais mudanças sobre o que Jesus fez e sobre o que Jesus não fez. Isso aí, uma pessoa, os senhores, eles conseguem impor alguma coisa, em razão do livre-arbítrio, que é uma lei que não pode ser aí não pode ser aí repreendida. Não pode ser desrespeitada. Livre-arbítrio é uma lei, o universo não pode ser desrespeitado. Só que tem limite, tá? Existem limites aí. Mas dentro do limite aceitável, umas mudanças aqui e acolá, isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do jogo. Assim como faz parte do jogo a pessoa entender o que se muda e entrar numa outra escala de evolução. Bom, vou dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas que assistem vídeos pornográficos, elas assistem, elas sentem prazer ali na hora que elas estão assistindo, e logo depois, quando elas terminam de assistir, tem umas que tomam banho, que se reprimem. Assiste e reprime, assiste e reprime. Porque o sexo está associado a algo demoníaco. Mas o sexo não é demoníaco. A pessoa tem a crença de que o sexo é algo demoníaco. Se essa crença não existisse, ela poderia assistir o vídeo pornográfico que ela quisesse e não ia precisar tomar banho para se limpar, não ia se punir. Tem pessoas que assistem e acham que tá tranquilo. É pior ainda. Porque elas não têm noção de que no inconsciente delas uma carga negativa altíssima está sendo depositada. Ela fala, não, eu assisto um filme pornográfico, me faz bem. A mesma coisa, a pessoa que não sente dor. Fica dando porrada no braço, não sinto dor, fica dando porrada. O braço tá todo ferrado por dentro. Não sente dor. Aí pega o martelo. Aquela que sente, ela vai parar, ou ela para, ou ela bate sabendo que isso é errado. Aqui no sente dor, vai ficar batendo, não faz diferença nenhuma. É aquela pessoa que assiste o vídeo pornográfico e, a não ser que ela tenha isso bem resolvido na mente dela, mas que vai por mim, não é o caso. Pouquíssimas pessoas têm a questão sexual bem resolvida. Pouquíssimas. Quanto mais a pessoa, quanto mais
Como é que eu posso. Qual é uma palavra melhor para usar? Não é reservado, não. Quanto mais. Nossa, tem uma palavra aí, me fugiu agora. Quando a pessoa ela não é aberta a grandes mudanças. Qual é o nome? De extrema direita. Extrema direita, assim, conservadora. Quanto mais conservadora a pessoa for, maior o perigo dela estar aí atrelada a essas questões que eu estou dizendo, sobretudo do que diz respeito ao sexo. Tá? Não vou dizer que ser conservador é algo ruim. Na minha visão é. Em alguns pontos não, em outros, mas na maioria sim. Tá? A pessoa que é conservadora, ela impede. Uma pessoa que é ultra conservadora, até hoje, ela estaria achando que os negros, os pretos, se fala preto hoje em dia, deveriam ser escravos. Certo? Então daí você vê. É claro que ser conservador é importante porque a liberdade, nesse sentido, ela tem que acompanhar a evolução. O passo não pode ser maior do que a perna, é o que muitas vezes acontece. E aí vem a brigalhada toda. Lembra do soltar? As coisas devem acontecer? Não podem ser impostas? Bom, mas às vezes, o que parece uma imposição não é uma imposição. É apenas o fluido e as pessoas conservadoras não estão aceitando, né, essa nova jornada. Por exemplo, pessoas gays adotarem crianças. Isso aí, gente, é algo que daqui a pouquíssimo tempo vai ser totalmente normal. Absolutamente normal. Casarem na igreja. Não vai demorar, não, tá? Quem é religioso não acredita no que eu estou dizendo. Mas é algo tão óbvio, tá? É a mesma coisa que aquela pessoa, lá há 150 anos atrás, é a pessoa que, se alguém falasse para ela que os negros não seriam mais escravos, ela ia falar: você é louco, tá maluco? Qual era a justificativa para os negros serem escravos? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? A real justificativa? Alguém sabe? Que eles eram do demônio. Os negros eram, os pretos eram do demônio. As religiões que vieram com os pretos, candomblé, para os evangélicos, não vou falar para os evangélicos, mas as religiões que vieram com os negros, que são os escravos, até hoje elas são vistas como demoníacas. E é uma religião como outra qualquer. Tem nada de demoníaco. Né? Demoníaco é as pessoas que são satanistas, aí são outros 500. Aí, bom, uma vez, né, uma pessoa, um sábio, ele foi na Rússia e foi numa escola uma escola lá na Rússia, onde crianças consideradas superdotadas, inteligentes, estudavam. E ele fez a seguinte pergunta: vocês acreditam em Deus? Todo mundo, as crianças ficaram se olhando assim, tá? Ficaram se olhando. E aí veio o líder, né? O garotinho bateu no peito e falou: que isso, senhor? Deus não existe. A religião é o ópio do povo. Na Rússia, seguindo aí o Karl Marx, marxismo. Marx, quando disse isso, que a religião é o ópio do povo, num determinado contexto ele está certo, mas num outro contexto ele estaria errado. É que ele está colocando isso para no seguinte sentido, de pessoa, que impede as pessoas de evoluírem. Mas também ele faz com que pessoas saiam do 0, cheguem no 2, 3. Mas impede que as pessoas que estão do 3 vão para o 4, 5, 6, 7.
Ela pode ser bem-sucedida, ou Silas Malafaia da vida. Tem livros dele muito bons, tá? Mesmo ele sendo evangélico, até hoje tem livros dele que você lê e outros não, porque tá cheio de crenças limitantes envolvidas. Mas tem livros dele muito bons, por incrível que pareça. Silas Malafaia. Um líder de milhares de pessoas, tem família, bem-sucedido. Ele é uma pessoa evoluída? Não, gente. É uma figura importante. É uma figura importante. Porque, como eu disse, várias pessoas que estão ali no zero, criminosos, estão ali né, que não tiverem. Que são pessoas que têm a crença de criminoso. Tem um paradigma da Matrix, mas né, com um plus criminoso, que assaltam, que assassinam. Pessoas assim chegam ali na igreja, elas estão no nível zero, e elas passam para o nível 2, 1, 2, 3, e param de assaltar, param e vão trabalhar de forma honesta. É um trabalho digno? Um trabalho maravilhoso. Certo? Um trabalho maravilhoso. Muitos créditos para ele? Muitos créditos para ele. É algo importante? Algo que é necessário? Algo que é necessário. Mas vai ficar ali. Ele não é uma pessoa evoluída porque ele se mantém aonde? No segundo degrau. A questão sexo na mente dele, nossa, é algo que bloqueia ele, que não faz dele nunca será uma pessoa atingindo a escala de um meta humano, por exemplo, de conseguir um teletransporte, de conseguir mexer coisas, de conseguir ver, né, de ter visão remota. Existem várias pessoas que têm esses poderes hoje em dia, só que elas não podem divulgar. Várias. Ninguém sabe. Só ela. Alguns clubes secretos, onde elas trocam informações com outras pessoas que têm, né? E ponto. Se uma pessoa vê qualquer fenômeno desse, ela perde o poder na hora, e a pessoa que viu, naquela mesma hora, é apagada da mente dela o que ela viu. Vocês viram Homem de Preto, MIB? Quando a pessoa via o extraterrestre, tinha uma ferramenta que ia apertar plum, e apagava tudo? Tá? Só que nesse caso não tem necessidade de pegar uma ferramenta, não, é algo automático. A pessoa viu uma própria. Os inconscientes, eles se comunicam, né? Todas as nossas mentes, elas estão interligadas. Então, se uma mente tem um poder muito forte, as outras mentes, elas sabem que aquelas mentes não podem saber daquilo. Quando uma pessoa X vê uma pessoa Y com poder, e ela entende, nossa, essa pessoa tem um teletransporte, essa própria mente da pessoa, ela meio que apaga. E a pessoa é como se ela não tivesse visto. Ela viu, mas é apagada. É como se ela não tivesse visto. Porque ainda não está no momento. Seria altamente negativo no planeta Terra esses poderes virem à tona, serem descobertos e tal. Tá? Mas existem várias pessoas. E Silas Malafaia é uma pessoa que nunca vai ter um poder desse enquanto a questão sexual estiver ali com ele contaminada. Porém, eu não posso falar isso aqui. Vou ter que tirar a gravação. Vamos lá. Gente, vou fechar a gravação. Tem alguma coisa para eu falar que é importante você falar da gravação? Couraça. Então vou ter que falar isso depois. Bom, então, deixa eu continuar. Toda vez que a pessoa reprime algo, toda vez que ela reprime o sexo, toda vez que a pessoa reprime o sexo, ou seja, ela faz o sexo, mas lá no inconsciente dela ela reprime. Algumas percebem, outras pessoas não percebem, tá? Mas tanto nas que percebem, tanto nas que não percebem, uma energia negativa é gerada, tá? Em todas as pessoas que têm associado o sexo a algo negativo, essa energia é gerada toda vez que elas fazem sexo. Principalmente se ela não for casada, né? Se ela não for casada
ou se ela é casada e faz sexo fora do casamento, né, já que ela manteve, né, quando ela casou, ela teve um pacto ali de que um podia sair, não podia fazer sexo fora e tal, né, então se ela faz, né, aquilo ali, uma energia negativa é gerada. E essa energia negativa, e Heiser falava, tinha esse conceito, um conceito belíssimo, vai gerando uma energia, né, num dos corpos, que não é o corpo massa, né, que é chamada de couraça. E essa couraça, ela vai enrijecendo o corpo da pessoa. Pessoas que têm problema de coluna são pessoas que têm a couraça muito forte. São pessoas que têm problema de coluna são pessoas que têm graves questões sexuais envolvidas na mente dela. Tá? Pessoas que tem pessoas que ficam, inclusive, paraplégicas, dores de braço, tem dificuldade de mexer o braço. Tem vários níveis, tá? Em outras pessoas, a couraça afeta a mente, a memória. Em outras pessoas, a couraça, ela faz com que a pessoa seja ansiosa, faz com que a pessoa tenha síndrome do pânico, faz a pessoa ser esquizofrênica. A couraça é algo, assim, bizarro. E as pessoas, né, na Matrix, ela não... Na escola de medicina, numa faculdade de medicina, não é falado de couraça. Deveria ser. Deveriam falar sobre alimentação, que evita que uma pessoa fique doente, e a couraça. Tem que ser um ano só falando sobre couraça. Tá? Bom, e como a pessoa ela pode se livrar dessa couraça? Como você pode se livrar da sua couraça? A sua couraça nada mais é do que o conjunto de toda a energia negativa gerada por toda vez que você reprimiu o sexo. E quando eu falo que você reprimiu o sexo, pode ter sido de forma consciente ou de forma inconsciente. Conscientemente, você pode dizer que não reprime, mas inconsciente reprime, existe uma couraça, e aquilo ali é um grande mal que existe em você, que te causa mazelas, que é a origem de determinadas mazelas que você nem imagina. A pessoa que tem couraça, ela nunca vai conseguir um poder desse que eu falei, de visão remota, de teletransporte, de mexer objetos. Tem vários poderes aí. Impede que a mente da pessoa impede o aumento do QI, ou se a pessoa tem um QI elevado, tem pessoas que nascem com QI elevado. A couraça impede que esse QI elevado se ligue a outras qualidades que vão fazer daquela pessoa uma pessoa fora de série. Como se livrar da couraça? Primeiro é entendendo todo o mecanismo que forma a couraça. O que forma a couraça é toda a repressão sexual. E a repressão sexual nada mais é do que um comportamento que a pessoa tem, que ela reprime em razão das crenças limitantes relacionadas ao sexo que tem na mente dela. Certo? O ideal seria o quê? Mudar as crenças. Mas isso é algo mais profundo. Entender como funciona já é um caminho. Cuidar da couraça já vai mostrar que toda aquela repressão sexual gerou algo que não deveria ser gerado. Porque se foi gerado, a pessoa deveria o quê? Foi gerado para... A mente gera a mente, como existe a crença limitante relacionada ao sexo associado a algo ruim, tá? A couraça é uma consequência de comportamentos que a pessoa tem, que ela, né, comportamentos sexuais considerados errados em razão da crença limitante, e aí gera a couraça para a pessoa entender que aquilo ali é algo errado, até ela entender. Se a própria pessoa vai cuidando da sua couraça, ela está mostrando para a mente que essas crenças limitantes relacionadas ao sexo são limitantes, não são algo bem-vindos, não são algo reais. E isso vai se modificando. Certo? Primeiro, tem que entender os diversos fenômenos. Eu falei alguns básicos, tem outros. As coisas básicas. Uma forma muito boa de cuidar da couraça é entrando no mundo do Tantra. Massagem tântrica. Yoga
também, e você, através de você mesmo, você mesma, ter comportamentos diferentes. Com algumas pessoas, eu consigo, de alguma forma, fazer esse trabalho. Né? Com a Rosana, vira e mexe, eu deixo uma semente, né? Algumas outras pessoas, mas com outras não tem como. Com outras não tem como. Por quê? Porque o sexo é algo associado a demônio. Se a gente for mexer nessa questão, a pessoa tem que ter um discernimento muito bom. Porque você está ali totalmente sensível, exposto para a pessoa se associar a algo do mal. Se você está mexendo com algo que é associado do mal, sexo, né? Você vai tentar trabalhar isso de alguma forma na mente da pessoa, ela vai te associar a algo do mal também. Então, tem que ser assim, tem que ser muito, né, tem que ter muita cautela quando for tentar falar diretamente com a pessoa sobre isso. Certo? Mas a própria pessoa se perceber e partindo dela mesma mudar, fica mais fácil. De que forma? Por exemplo, falando com naturalidade sobre sexo com outras pessoas. É claro que ela não vai falar com naturalidade abertamente. Assim, a Débora Seco, por exemplo, ela faz um papel incrível na sociedade. Débora Seco. O propósito de vida da Débora Seco não era ser artista. O universo colocou ela como famosa. Todo mundo sabe que é a Débora Seco, né? Colocou a Débora Seco como famosa para ela depois famosa, poder, né, como é uma pessoa formadora de opinião, falar de determinadas questões que ela traz o quê? Naturalidade ao sexo. As pessoas, nossa, aponta o dedo e ela fala com naturalidade. Pessoa poderosa, questão dinheiro bem resolvido, sexualmente resolvida. Terceiro degrau, poder dela também bem resolvido, ela já está num patamar, uma pessoa evoluída. Algumas pessoas vão aí me xingar pra caramba. Quem estiver vendo a gravação do YouTube vai fechar o vídeo e tudo mais. Se não fechou quando eu falei que Maria transou, ficou grávida e Jesus nasceu. Normal, estou acostumado. Tem pessoas que vêm e xingam, né? Porque quando mexe com religião e sexo é algo bem sensível. Então, ela tem um propósito incrível, porque ela traz naturalidade ao sexo. A pessoa ela tem que encarar ver o sexo como algo normal, natural. Cessar os ciúmes. Ciúmes é uma coisa doentia. Ciúmes é algo doentio. Cessar os ciúmes. Cessa. Ah, mas a minha mulher tá olhando pro cara. Ah, mas o meu marido tá olhando pro... Quer olhar? Olha. Olha. Vai lá, faz o que você quiser. E daí? O que muda? O que muda? Não muda nada. Mas a pessoa entender isso é complicado. Se ela tem a crença de que ela deve casar e ela não pode fazer nada, e a esposa, o marido não podem fazer nada, tudo bem, ela pode não fazer nada porque ela não sente vontade. Ok. Ah, não faço nada, eu sinto vontade, mas eu tenho receio de começar a ter relacionamentos, né? Transar com um cara aqui, transar com uma mulher aí, né? E em razão disso, eu me apegar e tudo mais, e querer me separar, e querer, né, destruir a minha família. Compreensível. Até se a pessoa está num ápice de evolução X, não existe esse medo, mas se ela tem esse receio, é entendível perfeitamente. Agora, travar a outra, ela pode falar por si só. Agora, ficar falando pro outro, ó, você não pode fazer isso, gente, isso é algo da Matrix totalmente maluco. Totalmente doentio. Enquanto a pessoa tiver esse tipo de crença, ela vai estar... Sinto muito dizer, mas ela vai estar estacionada lá. Degrau. A questão é,
eu sou... Primeiro, casar no papel é algo, né, que eu acho que não tem necessidade nenhuma. Juntou, acabou. Mas a religião impõe isso. Justamente para segurar mais o casamento. Tá? Algo imposto pela religião. Imposto pela religião. Casamento no papel. Tá? Quem é evoluído não precisa de ficar casa no papel. Tá? A pessoa já superou isso aí. Tá? Logo de cara. Então, quando eu menciono a palavra casado, pode ser no papel ou morando junto, dependendo do grau de evolução da pessoa. Tá? Tem pessoas que não são evoluídas e não são casadas no papel também, mas não quer dizer que elas necessariamente são evoluídas, né? Porque elas podem estar casadas e cometendo o mesmo erro, que é onde eu quero chegar. Qual é o erro? Você está dentro desse cercado aqui, você pertence a mim, você não pode fazer nada, você não pode... Não, a pessoa tem que ser livre. Se eu estou casado com uma mulher, beleza, estou casado com ela, maneiro, vamos construir família e tal. Mas se ela quiser fazer alguma coisa, o problema é dela, faz o que ela quiser. Eu não vou ficar falando, eu não vou ficar colocando barreiras. Eu posso falar, olha, não gostaria que você fizesse isso, não gostaria que você fizesse aquilo. Mas quer fazer, faz. E se me incomoda de alguma forma, tchau e benção. Ponto, acabou. Agora, o comportamento, olha, você olhou pra bunda daquela mulher, você olhou pra aquele cara ali, tá maluco? Que me respeita, assim. Gente, isso é doentio. A pessoa que comete esse erro, né, ela tem que atravessar isso aí. Quando a pessoa superar isso aí, tá? Nossa, a couraça, no que ela, né, passar dessa fase totalmente anacrônica, para os ativistas quânticos é anacrônico. A couraça dela vai se quebrar. Mas é uma fase complicada de passar, tá? Porque envolve, como eu disse, envolve alguns fatores, isso aí. Envolve alguns fatores. Como deixar a família, de repente, deixar os filhos sem uma família, sem os pais, né, os pais se separarem. Enfim, tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Mas, independente de qualquer coisa, o que eu estou mencionando para você, ativista, é o seguinte: não estou dizendo que você tem que aderir a uma relação não monogâmica, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que você, em hipótese alguma, deve ter o seguinte comportamento. Você está olhando para aquela mulher, você fez isso e aquilo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. De forma alguma, impor regras. Você pode sugerir regras. E não tem que ficar fiscalizando. Agora, se chegou algo até você que te incomode, aí você toma a sua providência. Agora, ficar procurando se o parceiro ou sua parceira o traiu, se fez isso, fez aquilo, se ela tá olhando pro cara ou se o cara tá olhando pra bunda de uma mulher. Nossa, isso é maluquice, gente. Isso é maluquice. Se quer olhar, pode olhar. Olha à vontade. Não muda nada. No meu caso, quer ir lá transar com o cara? Pode ir. Pra mim, não muda nada. Não muda nada. Agora, se para você muda, ok. Agora, se a pessoa quer ir, vai. Vai e não volta. Ponto. E ficar correndo atrás para saber se a pessoa fez isso, isso e aquilo, também é maluquice. Se tá fazendo, as coisas chegam. Se não chegou até você, é porque o universo não quis que chegasse, ponto. E segue a sua vida, gente. Segue. Sem paranoia. Sem paranoia. Solta. Será que vocês estão captando o que eu estou dizendo? Ou tá... o que eu estou dizendo fazer sentido é difícil. É difícil. Para algumas pessoas, uma ou outra deve estar fazendo sentido, mas para a maioria, acredito que não. Tá? Acredito que não. Eu estava mencionando que o sábio chegou na Rússia e perguntou, né, para o garoto se ele acreditava em Deus, e ele disse que não, porque Marx dizia
que a religião é o ópio do povo. Esse mesmo sábio, ele foi em Roma e fez a mesma pergunta para uma classe de crianças, adolescentes mais evoluídos, e eles falaram, não, Deus existe, claro que Deus existe. E é isso, é isso, é isso. E pega a Bíblia e comprova e tal. Quem está certo e quem está errado? Ambos estão errados. Por quê? Primeiro que isso que religião é o ópio do povo, eu já expliquei. Né? Tem níveis em que se pode determinar isso. Mas independente disso, dizer que Deus não existe, isso é loucura. Deus existe. Eu acho que ninguém aqui tem essa dificuldade. Bom, num outro ponto, em Roma, onde se acredita em Deus, eles estão errados? Estão, porque o Deus que eles acreditam não é o Deus real. Esse Deus que eles acreditam é o Deus em que na Bíblia está o seguinte: ser temente a Deus. Sabedoria é temer a Deus. Esse é o Deus que as pessoas religiosas acreditam que é um Deus, né, totalmente, um Deus com falhas irreparáveis. E Deus é perfeito. Então, parte do Deus em que eles acreditam não é Deus. Então, assim dizendo, esse Deus que eles acreditam, olhando como um todo, é um Deus falso. Mas parte dele tem uma ligação com o Deus real, e então, em razão disso, existe uma certa ligação. Mas boa parte é um Deus falso. Porque foi imposto para eles um Deus falso. Vamos lá. Gente, para deixar bem claro, é dito que pessoas ruins vão para o inferno, pessoas boas vão para o céu. Certo? Vamos olhar o céu, pessoas boas no céu. Se esse céu existe, lá pode ter suruba? Pode. Qual o problema? É um nível onde não se existe isso, tá? Existe um nível que lá é outro patamar. A questão sexual são outras formas de sexo, não é essa forma carnal. Mas, vamos supor que se fosse carnal, poderia ter suruba? Poderia. Problema nenhum. Por quê? Porque Deus vê isso como errado? Não, ela está fazendo mal a alguém? Não está, então. É algo ruim? Não é algo ruim. Ela está fazendo mal a si? Está fazendo mal a terceiros? Não está. Igor, mas quando eu fui numa casa de swing, eu me senti muito mal. Mas não é a casa de swing que te fez mal. É as suas crenças limitantes que gritaram quando você chegou lá. E como é que faz, então? Melhor, enquanto tem as crenças limitantes, é melhor não ir. Por quê? Porque você vai reprimir tudo aquilo ali. Vai tudo pra couraça. Vai ficar tudo... Se não for no corpo físico, vai ser no corpo, né, na mente, vai ser, né, na questão energética. Então, melhor não ir. Se não tem as crenças devidas para poder ir, melhor não ir. Da mesma forma que eu estou dizendo aqui, se a pessoa ainda não tem as crenças bem resolvidas para ter uma relação não monogâmica, por exemplo, é melhor que não tenha. Porque se ela tiver, vai gerar o quê? Couraça. Tem que ser essa questão, tem que ser aos poucos, ela tem que ir trabalhando. Ou aceita que é a relação não monogâmica e ponto. Mas não vai de forma alguma ficar o quê? Coibindo o parceiro ou a parceira. Aí você está cometendo um erro muito forte. É o erro que você não deve cometer. Esse é o ponto, gente, esse é o ponto forte aqui da live de hoje, tá? Então preste atenção nisso. Se você quiser fazer mudanças grandes na sua vida no que diz respeito a essa questão sexual, o primeiro de tudo é você combater o seu ciúmes pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu namorado e pela sua namorada. Combater os ciúmes. Você controlando esses ciúmes. Existe um ciúme sadio e existe aquele ciúme doentio. Certo? Só que o ciúme doentio que eu tô falando é visto como sadio por muitos, tá? Você entendendo isso,
você entendendo que você não é dono, não é dona do seu namorado, da sua esposa, do seu marido, da sua esposa, etc e tal, da sua namorada, do seu namorado, se você entender isso, tudo o que foi falado aqui na live vai fazer um sentido para você muito grande e você vai caminhar para deixar de lado esse bloqueio que te faz você ficar na escravidão. Certo, gente? Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Na massagem tântrica, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma vez eu fui fazer o curso de massagem tântrica e eu cheguei cheio de bloqueios, né? Tem muito tempo isso. Foi o meu primeiro curso. E aí, na semana que eu fiz o curso da massagem, teve uma situação em que uma criança ela andava de mão dada com um adulto pelado. No teatro. Teatro, os pais da criança lá presentes, uma plateia inteira, um cara pelado andando de mão dada com uma criança, uma menina ou um menino, a criança vestida e eles andando de mão dada. Nossa, eu achei aquilo um absurdo quando eu vi. Todo mundo falando, isso é pedofilia, pedofilia, pedofilia. Isso foi na semana. Aí, sexta-feira, sábado de manhã começou o curso, foi um sábado e um domingo o curso. No final do curso domingo, eu entendi que essa cena não tem nada demais. O que tem de mais uma criança andar de mão dada com um cara pelado? O pai, a plateia cheia. O que tem de mais isso, gente? Nada demais. Eu entendi que os órgãos genitais, né, o pênis, a vagina, os seios da mulher, mas é uma parte do corpo como uma outra qualquer, como um dedo, como um braço, como um ombro, como uma perna, como um joelho, como um pé, como uma cabeça. É a parte do corpo humano. Não tem que ser reprimido. Porque no curso de massagem tântrica, além da massagem, todo mundo andando pelado, de um lado para o outro. Aí você perde essa questão de que, nossa. Por exemplo, quando você for cumprimentar alguém, a pessoa que tem a couraça, a pessoa que é totalmente reprimida sexualmente, quando ela vai cumprimentar alguém, ela dá uma mulher ou um cara, hein, assim, ela deixa o corpo aqui, né, e se inclina na frente e dá um beijo aqui, pá, pá. Lá no Tantra, como é que é? Opa, opa, o corpo vai junto. O corpo vai junto. Vai até primeiro. Não é o. É diferente. Por quê? Porque não existe repressão. Qual o problema do meu órgão genital encostar na pessoa? O que isso muda? Muda nada. Falta de respeito, ela é casada, vai gerar atração. E daí, cara? Dane-se. Porra. Entende? Compreende? Não muda nada. Isso é apenas algo que foi criado para te manter numa escravidão. Desapega. É uma crença criada para gerar energia negativa dentro do seu campo. Desapega, solta. E o cara, quando vai no banheiro masculino? Ele vai lá, ele bota a calça, fica. Não, ele tem que chegar, abre o zip, joga a calça, faz o xixi dele lá, pega a calça e sai. Dane-se, se tem pessoas que não conhecem, estão vendo ele pela. Dane-se. Estão olhando pro peru deles, tem homossexual olhando para. Dane-se. A mulher, ela deveria ir para a praia sem a parte de cima do biquíni. E dane-se que vão falar. Porque o homem, né? O normal era a praia de nudismo, mas como não é ainda, então, numa praia normal, os homens vão de sunga. Então, as mulheres também vão, né, com a parte de baixo. Mas os homens não tem nada tampando nos peitos, a mulher também tem que tampar, não tem de tampar nada. Pouquíssimas, contamos nos dedos as que fazem isso. Na Europa é mais normal, tá? Aqui no Brasil já tem pouquíssimas.
Mas são vistas como, puta, quer aparecer, né? E tudo mais. Ah, e botou silicone e tá querendo mostrar. É isso aí. São as pessoas involuídas. Mas a mulher que faz isso e ela não recebe essas críticas, rapidinho ela é colocada num patamar acima. Agora, se ela faz isso, ela vai pra praia, se apaga de cima do biquíni. Aí as pessoas criticam e ela absorve, ela sente, nossa, ela vai ser crucificada. Agora, se ela faz isso, as pessoas criticam e ela caga e anda, já já vão pegá-la e vão colocar no pedestal. Puf. Fêmea alfa. Puf. É assim. Porque a Matrix é covarde, né? A Matrix é covarde. Se tem alguém corajoso que impõe e bate frente, a covardia se atém. Ela se atém. Fica pequena. Se é pequena. Então basta se impor. Você sabe que é o certo? Está fazendo certo? Se você sabe que o que você está fazendo é pro bem da humanidade, faz e ponto, acabou. E as pessoas vão criticar e dane-se. Já já você vai ser colocado ou colocada num pedestal. Toda pessoa que fazendo uma comparação, né, uma comparação rápida assim, mas né, um pouco distoante, mas só para você captar o sentido do que eu estou querendo dizer. Toda pessoa que é vangloriada, que é vista como a pessoa que já morreu, mas que fez coisas. O próprio Jesus Cristo, na época, ele foi crucificado. Certo? Foi crucificado. Pessoas que fizeram grande diferença na humanidade, quando eram vivas, elas foram crucificadas. Depois elas foram vistas. Mas foram crucificadas, mas ao mesmo. Quando digo crucificadas, não é colocar na cruz, não. É assim, apontar o dedo. Mas ao mesmo tempo, uma massa enorme de pessoas entendendo que aquilo ali era o certo e colocando ela no pedestal. Daqui a pouco a pessoa desencarna no pedestal e, é claro, alguns criticando, mas sem força. Mas criticando. Mas sem força. É só você ver aí. Várias. Que tem, podemos citar ali várias pessoas. Gandhi, por exemplo. Nelson Mandela. Bom, eu vou encerrar a gravação, tá? E vou abrir para perguntas. Vou abrir para perguntas fora da gravação, tá bom? Deixa eu ver se. Tá certo. Lembrando que os grandes mestres falavam: conheça a si mesmo que você conhecerá Deus. Mas enquanto houver repressão sexual, a pessoa nunca vai se autoconhecer. Gratidão aí pela presença de todos que estão assistindo a gravação. Eu vou encerrar a gravação. Para quem está aqui ao vivo, a live continua, tá? Mas para quem assistiu a gravação no YouTube, agradeço. Se inscreve no canal. Não falei nem no início, falei no final, porque se você chegou até aqui, porque você gosta do nosso conteúdo. Né? Mais de 1 hora de live, né? Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha. Se quiser entrar na nossa mentoria, nos procure. Né? Hoje de manhã me procurou uma outra pessoa. Ontem me procurou uma, eu senti que, quero para entrar. Hoje de manhã me procurou uma, eu senti que não era o momento dela. Então, não é assim. Nossa mentoria não é pagou, entrou. Não existe isso. A gente paga, mas a gente sente se a pessoa pode ou não entrar. Tá? E agora nós estamos mais rigorosos. Mais rigorosos porque o negócio é qualidade e não quantidade. Porque aqui é o propósito de vida, não é? Eu não faço isso para ter uma grande prosperidade financeira. A prosperidade financeira sempre é bem-vinda, mas o foco principal é poder fazer as pessoas evoluírem. Tá? Inclusive, eu estou me distanciando de um projeto que eu tinha iniciado de recuperação de pessoas em condições de rua na sociedade. Estamos transferindo esse projeto para uma ONG. Tá quase,
toda transferida, para colocar o foco total na mentoria como era antes. Tá? E é isso. E avante! Encerrar a gravação.